Bem-vindos a este programa Diálogo à Tarde na TVS. Hoje vamos falar de seguro obrigatório. A partir de mês de abril vai-se começar a fiscalizar o seguro obrigatório. O seguro obrigatório foi institucionalizado em 1998, mas por diversos fatores não foi possível a sua aplicabilidade. Daí que entende-se que a partir do mês de abril do ano corrente tem-se que fiscalizar o seguro obrigatório. O Governo decidiu pela sua fiscalização de forma a garantir a transitabilidade em segurança de acordo com os novos regulamentos de trânsito, digamos assim. Para falar deste tema, tenho aqui representantes da Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe, sendo que estão aqui os representantes que eu passarei a citar, Adesola Amed e Gonçalo Trindade, ambos da Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe, também Flávio Muniz, da Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe, João Pedro Cravide, Comissário da Polícia Nacional, e Alcides Cardoso, do Instituto Nacional de Transporte Terrestre. São com essas pessoas que eu irei conversar nos próximos minutos, mas também o nosso programa vai ser interativo. Os telespectadores poderão eventualmente colocar perguntas aqui aos nossos convidados, ligando para o número 2222 75 58. Repito, 2222 75 58. Então, os telespectadores poderão participar deste programa colocando algumas perguntas. Começo justamente pelos representantes da Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe. Dissemos que o seguro obrigatório vai começar a ser fiscalizado em abril próximo. Fazendo um retrato, para que é que durante este período não se fez a fiscalização e só agora é possível? Bem, muito obrigado. Fugimos um bocado do protocolo, mas não é precisamente assim que... Mas pronto, sim, mas pronto. Eu darei... Não, mas antes, portanto, bem, a senhora Adesola Amed quererá fazer uma comunicação, uma introdução, então daremos a possibilidade da senhora Adesola, sendo que ela é nigeriana, portanto, nacionalidade nigeriana, e é presidente da Icon Seguros, da associação, exatamente, da associação. Estamos aqui a falar da associação e não das seguradoras especificamente. Boa tarde, senhores e senhoras espectadores. Sou Shola Amed, presidente da Associação de Seguradoras de São Tomé e Príncipe, que é constituída pela SA Seguros e Icon Seguros. Tenho o prazer de lá de boas-vindas à primeira edição deste programa de seguros, que pretende dar a consciência a alguns dos nossos produtos. Comigo esta tarde neste programa está o representante da Direção da Transportes, senhor Alcides Fernandes Rosa Cardoso, representante da Polícia Nacional, comissário João Pedro Cravide, e membros da associação,
Senhor Flávio Muniz e Senhor Gonzalo Trindade. Durante este programa, criaremos oportunidades para receber chamadas de nossos estimados telespectadoras que queiram solicitar informações sobre seguros ou recomendar medidas para melhorar o setor de seguros. No entanto, não responderemos a perguntas dirigidas a empresas individuais, seguros ou não seguros, porque estamos aqui na base da associação. Obrigada. Bem, eu creio que os telespectadores entenderam justamente essa mensagem da senhora Alessandra Almeida, que é presidente da Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe. Eu retomaria a parte final dela, em que ela disse que os telespectadores que vão ligar para o número ao qual fiz referência, 2227 558, não poderão fazer especificamente perguntas dirigidas às seguradoras, ou seja, a SAD Seguros ou a Naicon Seguros, porque as pessoas estão aqui representando a Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe. Não serão perguntas específicas dirigidas às seguradoras, mas assim à Associação das Seguradoras de São Tomé e Príncipe. Gonçalo, acho que ia responder a minha questão inicial. Muito obrigado. Responder a sua questão, a lei, de facto, que institucionaliza o seguro obrigatório já vem de 98. Ela foi, portanto, depois, em 2002, em 2000, a lei 30 de 2000 veio regular o funcionamento das instituições de seguro e, portanto, enfim, é que sai, portanto, a lei do seguro obrigatório, em 30 de 2000. E depois dessa lei, houve algumas outras que foram depois adequando, portanto, o país à realidade dos seguros. Dizia porque as pessoas não são... Porque as pessoas não fazem seguro. Não é isso que perguntou? Que as pessoas não fazem seguro. Porque é que levou todo esse tempo para que só agora sim. se procedesse ou se venha proceder a sua fiscalização? É verdade que a lei existe desde 2000. Até há tempos houve um decreto que as pessoas, portanto, levantavam as viaturas já com seguro no Porto. Esse depois um outro despacho que apareceu, que revogou este, portanto, e liberou as viaturas circularem sem seguro. Nós não conhecemos exatamente a causa, mas só sabemos que até hoje o seguro não tem sido obrigatório, apesar de que há lei específica que trata disto. Aliás, há uma nova lei atualmente, que é o novo Código da Estrada, que é a Lei 4/2013, que regula portanto, essa atividade e prevê as coimas neste novo Código da Estrada. Tem até, inclusive, portanto, as coimas para determinadas ações que são causadas na via pública. Mas, enfim, nós não podemos chorar por cima do leite derramado. Vamos agora tentar ver, portanto, o Estado, estamos com o Estado a trabalhar nesse sentido. Vamos ver. Para nós é de todo interesse que essa lei seja implementada. Então vamos ver agora, portanto, se a partir de abril... Agora, portanto, eu ia colocar essa questão justamente a Flávio Muniz. O facto de Gonçalo ter feito referência que houve uma lei que revogou a anterior, digamos assim, e que ele não sabe, portanto, porquê que isto aconteceu, havendo essa decisão e pretendendo agora fazer a fiscalização, como é que se fica perante esse ato? De facto, eu, antes de mais, queria saudar os telespectadores. É preciso entendermos que o caminho faz-se caminhando. A lei existe desde 98, porque para que algo venha à execução é preciso, digamos que haja ideia, e depois a ideia passe para o papel e do papel à prática.
Então, a lei já existia, é preciso um tempo para que se sensibilize as pessoas para que o impacto não seja negativo, porque a intenção da implementação do seguro obrigatório é para a proteção da sociedade. Então, podemos tomar vários exemplos, mesmo o Código de Estrada. Ele foi, se posso dizer, atualizado. Antes, a lei de rotunda não se aplicava, mas hoje já se aplica. Antes, tínhamos uma polícia que não era interativa, que não ouvia a sociedade, mas hoje temos uma polícia completamente diferente. A direção dos transportes, o Instituto dos Transportes, antes quase que não se conhecia, mas hoje vê-se a cada ponto, vê-se já a sinalização no pavimento, as passadeiras. Então, quer dizer que o país está progredindo a passos lentos, mas seguros. A associação tem a percepção de que as pessoas estão sensibilizadas na fiscalização deste dispositivo? Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. É também a razão pela qual estamos aqui. Estamos justamente a fazer esse trabalho para fazer as pessoas compreenderem a importância da obrigatoriedade deste seguro. Porque este seguro vem para proteger a sociedade. Se houver algum acidente, hoje temos muitos acidentes onde os infratores acabam fugindo. Por quê? Porque não têm como assumir essas responsabilidades. Então, Ministro, portanto, desculpe por interrompê-lo, creio que já temos em linha um telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Bem, podemos avançar até que se estabeleça este contacto com o telespectador. Podes prosseguir o teu raciocínio. Exato. Então, o que temos? Temos tido um país em mudança. E este ano, mesmo a nível da Polícia Nacional, já informou que haverá mudanças. Há muitas regras que temos que cumprir. E uma delas é a obrigatoriedade de seguro. Portanto, uma das questões é que as pessoas têm vindo a falar de seguro. Bem, antes de avançar com esta pergunta, creio que o telespectador retomou a sua chamada. Boa tarde. Boa tarde. Ainda não é possível estabelecer o contacto com o telespectador. Dizia que são as condições da nossa estrada. As pessoas dizem, bem, se vou pagar o seguro obrigatório, mas as estradas não estão boas, não é? E como é que consegue-se tanto fazer isso? Tomando as palavras aqui do Flávio Muniz, caminhando, faz-se caminhando. Então, como é que se, talvez aqui, o representante do Instituto Nacional de Transporte Terrestre e também da Polícia Nacional poderão responder a esta questão? Muito obrigado pela palavra. Ao mesmo tempo, agradecer os telespectadores que estejam nesse momento a ouvirmos. Realmente, a lei foi feita para ser respeitada, só que, sabe, e no nosso país tomamos em conta a realidade de São Tomé e Príncipe, sabe que a coisa é um bocado complexa, mas nós temos que entendermos e temos que cumprir a lei. Ora bem, é uma lei que já veio há um bom tempo, ok, e agora pretende-se pôr em funcionamento. Só que quando vem dizermos que vamos começar isso a partir de abril, acho que está ainda um pouco cedo. Eu acho que há necessidade ainda de conversar um pouco com a nossa população, porque São Tomé e Príncipe realmente as pessoas não têm o vício de pagar seguros. E uma das coisas principais, todo mundo quer ter seguro, mas uma das coisas principais que faz muita gente não recorrer ao seguro é o facto de que condições financeiras. Eu recordo-me há tempo atrás, tinha conversado até com
alguns elementos das companhias seguradoras que eu estava a dizer-lhes se não haveria possibilidade de buscar uma forma de que as pessoas pudessem pagar seguros mensalmente. Isso fosse uma das formas de ajudar a população a pagar seguros. Por outro lado, tomando em conta a pergunta que me faz sobre a história das estradas, sabe que em Santo Tomé e Príncipe nós obedecemos a história das logísticas. E realmente o utente acaba por ter uma certa razão quando ele não dispõe de uma estrada bem condicionada para poder circular e reclama-se com razão. Mas pronto, o que interessa é, como dizia o colega atrás, começar a caminhar. Vamos começar a caminhar. E à medida que vamos caminhando, vamos resolvendo os problemas. Vem assim, há necessidade de seguro obrigatório? Sim, senhora. Ok. Vamos começar, vamos conversar com os nossos utentes, vamos engajar as pessoas a recorrer aos seguros básicos. No que concerne a história desta, é a política atual do governo. O atual governo está empenhado de resolver, possivelmente, nós estamos a caminho de resolver quase problemas das todas as redes rodoviárias de Santo Tomé e Príncipe. O governo tem estado a evidenciar esforços e possivelmente há muitas estradas nossas, outras inclusive que será surpresa para muita gente que vai entrar em ação. Esperamos que todos nos corra com sucesso. Sr. Comissário da Polícia Nacional, a polícia tem um papel fundamental justamente nesta questão do seguro obrigatório, sendo que é necessário que as pessoas cumpram com o Código de Estrada. Sim. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez agradecer em nome da Polícia Nacional pelo convite e pela oportunidade que nós temos de juntar a nossa voz às seguradoras, também ao Instituto Nacional de Transportes Terrestres, na disseminação e na tentativa de nós sensibilizarmos, como foi dito bem, este é mais um palco de sensibilização, de esclarecimento sobre esse tema que é um dos temas muito importantes quando nós falamos da prevenção rodoviária, da segurança rodoviária e da segurança das pessoas que circulam nas nossas vias. Bem, efetivamente é um processo que não é um processo que tem sido simples, que tem sido fácil. Como já foi dito, nós temos uma lei específica há mais de 20 anos, temos o Código da Estrada que também já vai completar 10 anos este ano, na sua revisão, na sua última revisão, 2013. Então, existem mecanismos legais para que se proceda e que se haja em conformidade com a lei, tendo em conta que nós estamos no Estado de Direito. Mas, infelizmente, sabemos que existem constrangimentos, e a primeira questão foi nesse sentido, existem constrangimentos, mas que paulatinamente o Estado em si já percebeu que é preciso ir atrás de combater esses mesmos constrangimentos. Falamos da questão das estradas, que é um dos constrangimentos, mas não é o único constrangimento. A própria polícia, também foi dito aqui, e que tomei muito boa nota, que apraz-me saber que a sociedade tem notado a nossa evolução, que sabemos que também não estávamos em muitos momentos preparados para determinados desafios, porque este é um desafio. Estamos a falar de um desafio, a questão da fiscalização e da obrigatoriedade do seguro. Então, nós estamos também a nos preparar para dar resposta a esse desafio. Um ponto aqui que nós devemos frisar que a Polícia Nacional pretende contribuir para a segurança das pessoas e dos seus bens. Nisso, que é um direito fundamental, essa salvaguarda das pessoas e dos seus bens, a questão rodoviária é transversal a todos os cidadãos, né? Se não é de uma forma do condutor ou da condutora, é do peão ou do transeunte. Todos são afetados por essa questão rodoviária. E nós temos que, efetivamente, criar mecanismos para essa mesma salvaguarda. Por isso mesmo que nós estamos empenhados
vivamente nessa questão de sensibilizar e depois a sua aplicabilidade no tempo certo, porque é preciso nós evoluirmos nesse sentido. Nós, no mês de março, já adotamos outras medidas, como a questão da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, a proibição de falar ao telefone durante a condução. Então, são medidas que já estão previstas na lei desde 2013, mas que, como já tinha frisado, o caminho faz-se caminhado. A Polícia Nacional está a adotar os mecanismos corretos, está a adaptar-se aos novos tempos, às novas exigências, e o seguro agora chegou a vez também, está a chegar a vez do seguro, de nós estarmos preparados para este desafio, que não é um desafio só para a Polícia Nacional, também é um desafio para a sociedade santomense, temos a consciência disso, mas que é intransponível. Quando o Sr. Comissário faz referência, é preciso criar mecanismos devem ser criados para a fiscalização e a obrigatoriedade desta lei. Quais são esses mecanismos que devem ser criados? Pronto. Vamos só ver aqui uma questão. Muitas das vezes, uma das questões mais levantadas que nós vemos para a questão do seguro é, por exemplo, o facto do Estado ainda não ter seguro na sua frota. Só que este é um problema que não é propriamente um problema, é um não problema. É um não problema porque o Estado, por ser Estado, tem uma massa crítica, uma massa de resposta às necessidades que nenhum outro cidadão tem. Logo, se o Estado, em algum momento da sua frota, o condutor consumar-se como culpado, o Estado vai assumir. Por exemplo, o Estado português, em cômputo geral, o Estado português não assegura as suas frotas, mas assume sempre a responsabilidade em caso de dano, em caso de culpabilidade do acidente. Outro mecanismo que nós também temos que adotar é uma rigorosa aplicabilidade no que toca à questão da carta de condução. Por que a carta de condução? E as seguradoras melhor poderão explicar isso. Por exemplo, um cidadão que não tem a carta de condução, mas por acaso imagina que ele tem um seguro, ou a viatura tem um seguro, mas num ato de acidente que o condutor está envolvido e o condutor não tem a carta de condução, as seguradoras normalmente demarcam-se da responsabilidade de assegurar o acidente pelo fato do indivíduo não ter a carta de condução. Qual uma das medidas que nós estamos a apertar mais é a questão das cartas de condução. Também é uma das medidas que nós adotamos, que é ser bem mais rigorosos com a questão das cartas de condução. Depois, também tem a questão da própria circulação, como nós falamos aqui, mas que isso não são medidas propriamente da polícia, mas que a polícia também advoga nesse sentido, que é a própria entrada dos veículos. Há muitos veículos que entram e esta medida dos veículos já terem que entrar asseguradas também é uma forma, é um dos mecanismos que nós podemos combater esta questão da importância da necessidade do seguro. Por isso, há sim mecanismos que se deve adotar. A Polícia Nacional deve ser mais rigorosa, deve ser imparcial, é verdade, e nós estamos num processo que levará o seu tempo para que se chegue num estado ótimo, mas para já nós temos que começar. Aqui, no caso concreto da São Tomé e Príncipe, é obrigatório o Estado fazer seguro com as suas viaturas, sendo que o Comissário acabou de dizer que o Estado, portanto, apenas tem que cumprir com as suas obrigações. Citou aqui o exemplo do Estado português, mas no caso concreto da nossa lei, vincula a obrigatoriedade do Estado. Exato. Eu acho que é muito bom como temos este exercício
que estamos a levar a cabo para esclarecer às pessoas que a obrigatoriedade de seguro não, se eu posso dizer, o objetivo ou o objeto da obrigatoriedade não é, digamos, o condutor em si, não é o infrator, é a proteção, como disse o senhor comissário, é a proteção da outra pessoa. Da outra pessoa. Da outra pessoa, do terceiro. Ok? O que é que acontece? E, como disse o comissário, e muito bem, o Estado tem condições para assumir qualquer dano causado a um terceiro. O Estado terá sempre as condições necessárias para assumir as suas responsabilidades. E este seguro vem para proteger esse terceiro que foi atropelado ou que tinha a sua viatura estacionada e um indivíduo veio e embateu na sua viatura. O seguro obrigatório é para proteger esse terceiro. Não se está a aplicar, ou seja, a aplicabilidade da obrigatoriedade de seguro não se visa o condutor. O condutor é o alvo, mas o objetivo é a proteção da pessoa que o condutor pode atropelar. E muitas vezes não ter condições para assumir os danos causados. Mas suponhamos que haja um embate entre as duas viaturas, que envolvem dois condutores, um dos quais sai muito mais lesado. Bem, a questão, eu penso que o comissário seria... Se me permite, a lei refere à obrigatoriedade do seguro contra terceiros, como foi aqui dito. E esse seguro contra terceiros significa o quê? Significa que, em caso de infração, de eu ser culpado ou não, pelo menos os danos que eu causarei ao outro está assegurado. E agora vemos ao contrário. E se o outro também tiver o mesmo seguro? Quer dizer, os danos que ele causar também estarão salvaguardados. Ou seja, respondendo à sua questão, no embate de duas viaturas, se os dois estiverem contra terceiros, está tudo resolvido. Só que existem outros tipos de seguros, contra todos os riscos, etc. Mas isso é opcional para o condutor. Para o cidadão é opcional. Agora, contra terceiros, se eu causar danos a outro, o meu seguro cobre. Se o outro causar danos a mim, o seguro do outro cobre o mesmo seguro. Se todos estiverem numa rede de seguros contra terceiros, está tudo salvaguardado. Gonçalo, queria, portanto, Muito obrigado. a este aspecto. Sim, é só para dar, já foi quase que esclarecido pelos dois contendores anteriores, mas era só para dizer que, pronto, o Estado, como dizia, a pergunta que fez, o Estado não tem seguro, de facto ninguém está acima da lei, toda a gente deve ter seguro. Mas, para também dizer que, como antecedeu o meu colega, que o Estado assume as suas consequências. Vamos imaginar, há um acidente que envolve um carro de Estado. O Estado está localizado. O Estado está localizado. Está localizado e o Estado assume as suas consequências. Há muitos países que o próprio Estado não tem seguro. Não é só São Tomé. Nós vamos ter um exemplo muito prático. E está a começar a ser prática hoje no país. As viaturas, motos, sobretudo motoqueiros, e também viaturas, acidentam, vão-se embora, fogem. Porque têm medo, não é, das consequências que eles poderão vir ter. Se a pessoa morre, ou se tem alguma lesão, portanto, os gastos que virão por aí, então as pessoas têm como que medo de tudo isto. E as pessoas fogem. Mas, entretanto, se a pessoa tem o seguro, não há como fugir. Há dias, foi aqui na praça, o indivíduo deixou o carro, parece o travão, sem travão de mão, o carro descaiu, bateu, partiu o carro do senhor todo. Ele estava assim no carro, ele pegou e disse, pegou no carro e foi-se embora. Eu não sei porquê, ele deixou do carro, não levantou o travão de mão, o carro descaiu. Só foi parar no carro do outro. E o outro, ninguém sabe quem é o carro.
Quando apareceu o dono, olha, o homem foi-se embora. Por quê? Porque ele tem medo, não é? Das consequências que depois virão sair daqui. Mas se ele tiver no seguro, ele teria sabido quem é o dono do carro. Ele teria parado para saber quem é o dono do carro e depois acertarem. Não é? Portanto, eu acho que essa questão de seguro obrigatório, eu acho que fazia sentido a falta disso já há mais tempo. Não só como agente de seguros, mas eu acho que há muitas situações de sabores que tem havido, o seguro teria resolvido. Muito teria resolvido. Exato. Há aquela questão a que o comissário fez referência, mas aqui, portanto, coloca-se uma pergunta. O facto de um importador assegurar a sua viatura no local de origem, ao ter que chegar a São Tomé, o que é que ele terá que fazer? Muito obrigado. O seguro não é transmissível de um país para outro, logo a partida. O seguro termina, portanto, quando ele põe o carro no porto. Depois, no porto, é feito um seguro de transportação, que é transportar o carro do porto de destino, do porto de partida ao porto de destino. Não é? O porto de destino, o carro é parqueado. É parqueado. O carro deve sair ou com seguro ou já, porque normalmente os carros saem já circulando. Os documentos que transporte põe, Transporte do Instituto Nacional de Transporte emite, já permite que o carro saia andando. Há países que o carro sai e depois tem ainda outros procedimentos, até a vistoria, e depois disso o carro é liberado. Mas exatamente os carros já saem andando, com matrícula já e tudo no porto. Então, para aí é necessário seguro já à partida do porto. O carro vem, o carro é posto no parque, mas o carro sai no porto com seguro. Por lei. Mas pronto, tendo em conta que não há não se aplica isto ainda, estamos a lutar. Esta medida não seria mais execuível, portanto, a partir do porto estar assegurada a questão, portanto, de seguro? Exatamente. Exatamente. É isso que nós pretendemos. Aliás, essas ações que estamos a levar a cabo, hoje aqui e outras que levaremos a cabo até que isto seja implementado, é no sentido de sensibilizar as pessoas que se faça isto. Não é? Interessa-nos e interessa para toda a sociedade que os carros que circulam, a partir do momento que ele sair do porto, está a circular, que os carros que circulam na via pública devem estar assegurados. Há países que o carro está na rua, independentemente de estar a circular ou não, se vem a polícia, espera não tem apólice de seguro válido, é mudado. Portanto, o que nós pretendemos em Santo Tomé, com essa ação, é que as viaturas, independentemente de elas estarem a circular ou não, mas a partir do momento que saem do porto, para entrar para as nossas estradas, elas estejam asseguradas. E, portanto, essa ação é que nós pretendemos. Exato. Bem, esperamos que de facto isto venha a acontecer. Falámos aqui, portanto, justamente que as viaturas saem e já a partir do porto podem circular. Esta circulação é garantida pelo Instituto Nacional de Estrada de Transporte Terrestre, neste caso? Ora bem, é uma questão que vamos tentar deixar isso um pouco bem claro às pessoas. As viaturas, ao entrar nos portos, recebemos as documentações que vêm por via alfândega e hoje em dia tem um sistema por via guichê único e elas nós já recebemos através do sistema ligado às alfândegas para a atribuição de matrículas. E logicamente adotamos um serviço hoje em dia muito melhor do que anterior, porque antigamente as viaturas saíam e a direção atual Instituto Nacional de Transporte Terrestre para fazer matrículas para a matrícula, mas hoje em dia não. Hoje em dia, desde o porto, vamos para lá e fazemos as inspeções e a matrícula, só como dizia o colega,
já sai do porto com a respectiva matrícula e pode circular. E temos eles têm um prazo para fazer os serviços de livretes e o registro de propriedade. Quer dizer, podem circular sem o livrete. Tem um pré-livrete que vem um verbete da matrícula. Exato. Muniz, a Associação da Seguradora de São Tomé e Príncipe está a realizar esta ação de sensibilização para que, de facto, se proteja a sociedade. Não é isto? Exato, é este o intuito. Não é a única atividade que vamos levar a cabo, haverão outras. A intenção é fazer com que as pessoas compreendam a importância do seguro. E, claro, estamos a falar do seguro obrigatório, seguro de responsabilidade civil automóvel, que cobre os danos causados a um terceiro. E eu queria aproveitar também para esclarecer a questão que foi abordada pelo colega aqui do Instituto sobre a questão do preço. É de extrema importância esse trabalho que estamos a fazer para esclarecer as pessoas, porque muita gente, quando ouve falar de seguro, é algo caro. Não, seguro é para quem tem dinheiro. Mas não. Por isso é que teremos tempo, teremos agentes no terreno, teremos várias outras atividades para fazer que as pessoas compreendam que o seguro pode ser feito mesmo temporariamente. Ou seja, mas qual é o montante inicial que se pode pagar? Ou seja, depende do período do seguro. Eu se venho, por exemplo, de férias e terei uma viatura com a qual vou circular, eu posso fazer um seguro para um mês, para 3 meses. E este um mês quanto é que custará em dobras? Bem, assim, um preço assim, mas temos um seguro, por exemplo, o seguro praticado para as motorizadas, que é até legislado, que é de 1.595 dobras por ano. Ou seja, para o seguro de uma motorizada, são 1.595 dobras por ano. E as pessoas podem, nesse caso os proprietários, podem pagar mesmo em prestações. 4 ou 5 prestações, não há problema. E por causa das viaturas? Para as viaturas, bom, temos digamos, um valor que pode variar de 1.500, 2.000, 3.000 dólares, dependendo da categoria. Por ano? Sim, por ano. Exato. Então, porque varia também consoante... Muniz, agora, portanto, creio que temos a participação de um telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acho que estamos com algum problema de conectividade. Esperando que, de facto, esta conexão venha a ser resolvida para que possa permitir a participação dos telespectadores neste programa. Estamos a falar hoje do seguro obrigatório, que vai começar a ser fiscalizado a partir do mês de abril. Boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Bem, não é possível ainda o contacto com os telespectadores. Depois pode continuar o seu raciocínio. Pois. Exato, eu dizia que, na verdade, o seguro, tratando-se da cobertura para os danos causados a terceiros, os danos causados por uma motorizada não é igual aos danos causados por um caminhão, assim como por uma viatura ligeira. Então, o preço, nesse caso, varia consoante a categoria do próprio veículo. Mas temos valores realmente adequados à nossa realidade. E
todas as seguradoras do mercado estão dispostas a criar facilidades para que todos possam subscrever o seguro. Todos os detentores ou proprietários de um veículo automóvel pode recorrer a uma das seguradoras e solicitar conforme a sua possibilidade. Quer pagamento mensal, trimestral, semestral, as seguradoras estão dispostas, estão abertas justamente para receber e adaptar-se ao mercado. Porque sabemos que temos um país onde todos têm dificuldades financeiras e é normal. E é preciso que as seguradoras se adaptem ao mercado, de modo que possa-se garantir a proteção social. Mas há esta abertura visível por parte das seguradoras? Certamente que sim. A abertura, no tanto que estamos abertos àqueles que tiverem interesse. Eu creio que mesmo aqui tivemos um testemunho, e eu creio que todos podem dizer que as seguradoras estão dispostas a facilitar o pagamento, mesmo a modalidade de seguro, sem margem de dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Nós estamos num ponto crítico de seguros. Ponto crítico, que é o pagamento de seguro. O senhor jornalista levantou aqui uma questão dos preços de seguro. Os preços não são estáticos. Eles não são estáticos. Porquê? Há vários fatores que concorrem, portanto, para a aplicação do prémio, nós chamamos, em linguagem técnica, os prémios de seguro. São os preços de seguro. Há vários fatores. A característica do veículo. O ano de fabrico. Fatores que são privados. Você tem o seu carro, chega ao serviço, estacionou, 17 horas pega o seu carro. O risco é muito menor. Se bem que o risco está sempre à espreita, não há problema nenhum, há sempre risco. Mas, um carro que circula das 7 até as 18 horas, carregar pessoal, ir para ali, o risco é muito maior. Portanto, ali não é um preço igual a um carro que eu tenho, que eu deixo o carro, eu vou almoçar com o carro e volto a sair às 17 horas. Portanto, o risco é muito menor. Mas há caminhões, há carrinhas, portanto, o preço nunca poderá se dizer o preço é este, porque há vários fatores. Agora, o que é necessário é que as pessoas se dirijam às seguradoras. É preciso dialogar, é preciso conversar. E nós estamos num país que nós sabemos a especificidade do país. Não é? Então, é um país que os recursos deveria ser dito, nós é um país com poucos recursos. Daí que nós temos que, portanto, as seguradoras devem adaptar-se à realidade de cada um. Portanto, eu não acho que não há nenhuma seguradora que pode-se fechar a negociar com o cliente. Porque o que interessa é o quê? O que interessa é que haja seguro. Para que haja seguro é preciso haver cedência. Não é? Agora, há também a questão do cumprimento. Porque se o compromete-se a pagar 2 ou 3 ou 4 prestações, mas paga uma prestação e já não volta a pagar, depois tem um acidente, sabe que está no incumprimento. Mas se conversou com a seguradora, tem documento escrito, o senhor paga 3, 4 prestações, tem algum problema? A seguradora seguramente tem que ressarcir o valor, tem que assumir as responsabilidades da seguradora. Até aí acho que não há problema nenhum em todas as seguradoras. O procedimento é este. Portanto, é tal falsa questão. Não há dinheiro. É preciso negociar. Se eu pagar $1.500 por ano, o senhor negocia. Paga 4 prestações, paga $200, paga $100, paga $300. Portanto, a questão não está por aí porque não tem dinheiro. Isso é uma questão um pouco também de mentalidade. Agora, é preciso que seja quebrado esse gelo. É preciso ir quebrando esse gelo. Por exemplo, nós víamos antigamente as pessoas eram revoltadas a capacete. Hoje toda a gente usa capacete. Antigamente havia, enfim, portanto, como se diz, o caminho faz-se caminhando. É preciso, portanto, chegar-se, mas bater-se até chegar lá. Bom, eu estou certo que isso poderá ser, de facto, um êxito do nosso trabalho. Exato.
esta questão, mas disse que os prémios do seguro, utilizando a linguagem técnica, tem a ver, um dos primeiros fatores, com a questão da característica do veículo e depois o ano do veículo. Sendo que a maioria dos carros que são importados para o país não são novos, alguns já utilizados. Como é que há alguma modalidade de aplicar, portanto, neste caso, o volume, creio que o volume de transportes que entram no país, à exceção do Estado. É verdade. Não é? É verdade. Mas as seguradoras têm mecanismo de controle destes veículos. As empresas devem estar dotadas, portanto, das seguradoras. O ponto principal é a prestação de serviço. Então, elas devem estar preparadas para o serviço. Portanto, para prestar um bom serviço, elas têm que ter técnicos. Não dizemos, nós aqui também não estamos ligados a nenhuma operadora de automóveis que possa dizer que sim, essa viatura tem esse problema, vai andar X tempo ou coisa assim. Não temos ninguém que nos aconselhe, mas temos especialistas, sim, nós temos peritos, portanto as seguradoras nesse aspecto têm peritos que veem, é verdade, a olho nu. Porque o seguro que é? O seguro é um negócio de boa fé. Nós partimos do princípio que também as perguntas que são feitas, os peritos quando vão fazer uma inspeção de um veículo, as perguntas são feitas, o dono do veículo deve responder de boa fé. Deve responder de boa fé. Portanto, nós partimos que o negócio está sendo feito um negócio de boa fé. E está a responder porque há um formulário de inspeção. As empresas devem conhecer o veículo mediante formulário, e não são as especificações todas que nós precisamos, portanto, para atribuir um valor do prémio ao veículo. E em função das respostas que estiverem dadas, que os peritos procedem para a área técnica, calcula o valor e dá o valor, portanto, ao termo. Portanto, aqui estarão salvaguardadas todas essas situações. Estarão aqui salvaguardadas. Portanto, o formulário vai nos dizer o que é esse veículo. Sem ver. Nós vemos o formulário, sabemos que carro é e sabemos que esse carro já sabemos que conhecemos através só das formulários de inspeção. E aí é calculado, é atribuído o que é. Sim, o ministro quererá acrescentar algo? Sim, eu queria acrescentar que, para informar que todas as condições estão criadas a nível das seguradoras para que se cumpra a lei. Qualquer indivíduo detentor de um veículo automóvel pode dirigir-se a qualquer uma das seguradoras que poderá fazer um seguro adequado a ele. Seja ele rico, seja ele pobre, seja a viatura velha, seja a viatura nova, o que ele deve fazer é dirigir-se à seguradora e expor o seu problema específico e deixamos aqui a garantia de que as seguradoras encontrarão a solução do seguro para o seu problema, para que ele não infrinja a lei, para que ele esteja em conformidade com a lei. Mas há, portanto, reclamações por parte de alguns utentes, neste caso de veículos e motociclos, de que as seguradoras nem sempre honram os seus compromissos em tempo útil. Isto, de facto, tem estado a criar algum problema e também casos de morosidade na solução desses problemas. Como é que vocês pensam ultrapassar isto quando se passar para a fase de fiscalização do seguro obrigatório? Bem, eu penso que essa questão é um tanto, se eu posso dizer, tão ampla, que
talvez os outros colegas poderão acrescentar, é que haverá sempre reclamações. E eu penso que todos os profissionais sabem que existem reclamações legítimas e existem reclamações ilegítimas. Da parte das seguradoras, eu não creio, pela experiência que tenho, não houve nenhum caso parecido de que a seguradora, uma ou outra seguradora tenha se atrasado ou não tenha cumprido com a sua parte. Não conheço, mas é possível que hajam reclamações desse gênero. Mas as seguradoras são supervisionadas pelo Banco Central. E existe uma linha aberta para as reclamações junto ao Banco Central. Ou seja, se alguém se vê lesado pelo comportamento de uma seguradora, deve dirigir-se ao Banco Central, expor a reclamação, e o Banco Central tem os mecanismos apropriados para resolver a sua questão. Mas eu lhe garanto, pela experiência que tenho, não conheço nenhum caso legítimo de reclamação. Eu não sei se os colegas podem. Ok, muito obrigado. Também é um ponto crítico das seguradoras. E sim, é um ponto crítico. E nós, enfim, já tivemos... aliás, todas as empresas vivem isto. Muita gente tem acidente hoje e quer ressarcir do seu valor hoje mesmo, amanhã. Há acidentes que precisam ser analisados. Sim. Há faturas que devem ser analisadas. Enfim, nós conhecemos, nós partimos de que o negócio seguro é de boa fé, mas há muita gente que não está imbuída de boa fé. Há faturas que não correspondem, não correspondem ao acidente. Mas nunca as empresas seguradoras poderão fugir ou furtar-se das suas obrigações. Agora, é verdade, poderá levar algum tempo. Quando houver algo que chama a atenção, a área, portanto, isto é feito, são peritos que trabalham nessa área. Os peritos lidam com isto todo dia, eles já sabem de antemão o que é isto. Se houver qualquer coisa que possa ser considerado como não muito sério, é verdade que isso tem que ser revisto. Porque nós temos a auditoria interna, temos a auditoria externa. Os negócios de seguros são regulados mensalmente pelo Banco Central. Há um departamento do Banco Central que é de supervisão de seguros. Portanto, nós não podemos pegar um documento e pagar. Só pena de nós amanhã sermos culpados, às vezes, eu sei que não houve ainda, mas podemos ser culpados de um pagamento fraudulento. Sim. Pode ser. Portanto, daí que essas coisas não podem ser. Há pessoas, às vezes, que têm algum problema. Pode demorar mais daquilo que devia. Mas também, uma questão muito séria é que as peças de reposição, muitas vezes, não dependem de nós. As peças de reposição dependem das casas que fazem negócio de veículos, de peças de reposição. Há peças que não há no país. Retrovisores, faróis, enfim. Há peças que não há no país. E devem ser importadas. Essa importação, às vezes, demora um mês. Como pode demorar, às vezes, 8 dias. Passar 8 dias já chegou. Há peças que há no mercado. Há peças faróis que estão no mercado. Mas há carros, o último grito, ou carros muito antigos. Essas peças são difíceis de encontrar. E o tempo de reparação, aí sim, pode demorar algum tempo. Portanto, mas nunca as empresas furtar-se da sua obrigação. Portanto, aqui essa questão... Agora, se houver indícios de que alguma situação aqui de fraude, alguma coisa indevida, é verdade que isso poderá demorar algum tempo até se esclarecer isto. Até se esclarecer, porque deve ficar esclarecido. Exato. Sr. Comissário? Sim, queria também reforçar aqui mais alguns aspectos. Primeiro, é o que também já foi dito aqui, creio eu, que é a questão da resistência à mudança. O ser humano é resistente à mudança, ao desconhecido, sair da sua zona de conforto, e
temos a consciência que está na nossa zona de conforto, sabermos que se tivermos um veículo, seja ele motorizado ou uma viatura, o fato de não nos preocuparmos até o presente momento, não nos preocuparmos com o seguro, dá-nos um certo conforto, etc., até o momento de termos um acidente, que aí sim é que nos preocupamos em termos de responsabilidade dos danos. Primeiro ponto que eu queria deixar é isso, temos a consciência que o ser humano é resistente à mudança, mas que essa mudança é necessária. E creio eu que podemos estar aqui a descortinar muito sobre essa questão do seguro, mas creio que é unânime para todo cidadão, mesmo para o mais leigo possível, da importância, da necessidade de haver esse mecanismo de proteção do próprio cidadão. Porque, como já foi dito aqui, também eu defendo essa teoria que as seguradoras agem em boa fé para o bem do cidadão. Outro ponto também que eu queria frisar e que não frisei aqui é a questão, há mais um mecanismo que é muito importante e que nós lá chegaremos, porque nós estamos a falar da segurança rodoviária, que é a questão, por exemplo, do controle do álcool. Porque o álcool também, embora infelizmente em São Tomé e Príncipe, é mais um mecanismo que o Código da Estrada também prevê, embora falta, ao contrário do seguro, ainda não está regulamentado, mas já prevê essa questão do controle do álcool. E o álcool é sim um dos fatores que gera acidentes, que causa acidentes. Isso está cientificamente provado, embora que São Tomé e Príncipe ainda não temos os mecanismos certos para fazer essa fiscalização. Mas é só vermos a estatística internacional que chegamos a esses dados, e São Tomé, por natureza, sabemos que também temos... Mas a polícia, em tempos, tinha um dispositivo para sim, medir o consumo do álcool. Exatamente. Ou seja, e já deixo aqui o repto... Mas não peçam já deixo aqui o repto sobre essa questão, porque é mais uma das medidas que nós temos que lá chegar, e nós vamos lá chegar. Para a implementação do controle de álcool no sangue aos condutores, só falta legislação. Ou seja, de uma forma ainda que falta algumas questões, mas a Polícia Nacional já consegue fazer esse controle. Mas falta o diploma legal. Mas tem o aparelho para fazer Temos esse controle? Aparelho, já tivemos vários momentos de formação sobre esta matéria, temos parcerias privadas, público-privadas e internacionais para nós fazermos esse mecanismo de controle. Só falta ter regulamentação legal, documentos legais, jurídicos, que nos dê esse aporte para a sua aplicabilidade. Por isso, já temos todos os mecanismos para fazer essa fiscalização de controle do álcool. E isso é mais uma das medidas que é preciso adotar e que entra no pacote de medidas que são importantes para garantir a segurança rodoviária. Outro ponto também que eu queria aqui frisar é a questão das vantagens do seguro. Outra vantagem, para além de tudo que já foi frisado aqui, é no decorrer do acidente até com a polícia. Por exemplo, a polícia age, ou melhor, tem um procedimento diferente quando a viatura é assegurada. Se a viatura é assegurada, normalmente a viatura não pernoita ou não fica sob a nossa custódia. E isso faz toda a diferença, porque normalmente há sempre aquela desconfiança se vão tirar alguma coisa da viatura, se a viatura vai ser furtada. Pronto, ou seja, as pessoas querem garantir a segurança do seu bem, não é? E normalmente, quando não há seguro, quando o veículo não está assegurado, o veículo fica sob a custódia das autoridades policiais. Exato. Com o seguro, isso já não acontece. Nós temos aqui a pergunta de alguns telespectadores, por exemplo, Manuel Dias, residente na cidade de capital, ele gostaria de saber
que benefício esse seguro traz para o governo e para a população, e depois também coloca a questão com o salário mínimo, como poderá pagar esse seguro obrigatório. Temos também a pergunta da telespectadora Inalda Luís, residente em Lemos Cima. Depois de 6 meses, será possível acionar o processo de, portanto, acidente de viação? Creio que deve ser isto. Bem, são algumas perguntas dos nossos telespectadores, já que, não sei se, Gonçalo, gostaria que eu fizesse a pergunta. A pergunta, portanto, de Manuel Dias, residente da cidade capital, qual é o benefício desse seguro para o governo e para a população? Depois, com o salário mínimo que se tem, como poderá a pessoa pagar este seguro obrigatório? Portanto, depois a Inalda Luís, residente em Lemos Cima, diz que depois de 6 meses será possível, portanto, acionar o processo de acidente de viação. É mesmo isso? Se me permite. Acionar. Depois de 6 meses? Pois. Ok. Depois de 6 meses. Sim, sim. Se me permite. É sobre estas sim, questões? sim. Se me permite, sobre essas questões, porque até vai em linha de algo que eu também depois queria falar, mas que aproveito agora, que é uma coisa que nós temos que ter muito presente, que havendo esse seguro, vai movimentar a nossa economia, direta ou indiretamente. Nós temos 2 seguradoras no país e que essas seguradoras existem até por uma questão de dar resposta à economia do país, às necessidades dos cidadãos. E isto afeta, ou vai afetar de uma forma, acredito eu, positiva na movimentação da economia. Há uma pergunta, há uma questão que foi dita aqui, é a questão do salário mínimo, etc. E aqui eu peço, desde já, agradeço pelas questões dos telespectadores e peço também uma compreensão no meu raciocínio, na minha narrativa, que é, às vezes nós tentamos justificar determinadas coisas com base em fatores que não são bem justificáveis. Ou seja, o indivíduo que tem salário mínimo ou que vive do salário mínimo tem um veículo? O indivíduo que vive do salário mínimo tem um veículo? Alguns têm. Alguns têm. Ou seja, até faz-me lembrar uma vez quando teve um cidadão que estava a justificar o aumento do preço dos passaportes. E a resposta que, para mim, eu concordei é: aumentou-se os passaportes porque precisou-se melhorar a qualidade dos passaportes. Né? Nós tínhamos uma forma de fazer passaporte, devido às exigências internacionais, tínhamos que melhorar a qualidade do passaporte, e isso encareceu o material, logo tinha que aumentar o valor do passaporte. E houve muitas reclamações quanto ao preço dos passaportes. E alguém disse: se o cidadão tem dinheiro para comprar um bilhete de viagem, porque se ele quer o passaporte é para ele viajar, certo? E há N razões que ele faz viajar. Mas a maioria, né, quando viaja, é porque supostamente, a não ser que seja viagem de serviço ou não, mas a maioria é porque ele tem umas certas condições, ou ele precisa de criar umas certas condições para ele viajar. É a mesma coisa quando nós falamos de veículos. Nós sabemos que todo cidadão, quando adquire um veículo, e eu acredito que o veículo não é um luxo, eu sou defensor que o veículo não é um luxo, é uma necessidade, mas os encargos à volta desse veículo também fazem parte da necessidade. Ele deve equacionar. Exatamente, ele deve equacionar todos os encargos que ele há de ter com esse veículo que ele tem. Os encargos na manutenção, né? Os encargos de um possível acidente, mas e se ele pensar que o seguro vai cobrir um desses problemas futuros que ele há de vir,
que ele poderá vir a ter. Porque nós, quando falamos na segurança rodoviária, há uma segurança física, realmente, que é ele travar, ele usar o capacete, ele usar o cinto de segurança, mas depois há uma segurança psicológica. Essa segurança psicológica é o fato dele saber que, infelizmente ou felizmente, se eu tiver um acidente, eu estou assegurado. Vai ser menos uma preocupação para mim. E isso dá uma certa tranquilidade para o cidadão. Então, sobre essa questão do salário mínimo, e perdoem-me os telespectadores, e peço que me interpretem da forma como eu gostaria de ser interpretado, que não é que eu estou a defender que vamos apertar o cidadão, porque às vezes é esse pensamento que paira, que estamos aqui a apertar o cidadão, que o país está mal, que há dificuldades, e então por que espremer e sempre ouço espremer o povo pequeno? Mas não é uma questão de espremer o povo pequeno. Como já foi dito aqui pela associação, as seguradoras estão disponíveis em adaptar o seguro para as necessidades dos cidadãos. Basta o cidadão chegar, expor o seu problema, o seu rendimento, etc. E lá vão criar mecanismos, e eu sou prova viva disso. Eu tenho seguro como para a minha necessidade, embora que o país não tenha a obrigatoriedade, por enquanto, de seguro, mas eu tenho seguro e pago de forma parcelada. Estou a falar do meu caso. Então, logo, cria-se mecanismos, existem mecanismos para garantir essa mesma aplicabilidade de uma forma mais suave para o cidadão. E eu acho que é por aí que nós devemos olhar. Por último, e para não me alongar mais, nós também temos que ver que há mais de 5, 6 meses que a polícia vem sensibilizando para a necessidade de nós adotarmos outra postura na estrada. Nós, hoje em dia, temos vários mecanismos de sensibilização, felizmente. Nós usamos as redes sociais, nós usamos os órgãos de comunicação social, e já há muito tempo que nós temos vindo a sensibilizar o cidadão até para essa questão do seguro, sem nunca termos ainda, até essa data, frisado uma data, e quem acompanha nossas redes sociais acompanha isso, que já há muito tempo que nós temos vindo a alertar o cidadão para a questão do seguro, para a questão da importância do seguro, fazer o cidadão entender a importância do seguro. E certamente esse esclarecimento não se esgota hoje, certamente que não, por isso que vamos continuar. Também queremos deixar aqui esse repto, que a Polícia Nacional não será ou não agirá de uma forma unicamente coerciva quando for a implementar. Vamos continuar a sensibilizar pelos órgãos de comunicação social, pelas redes sociais. Essa sensibilização vai continuar, e também estamos sensíveis a esta questão que o cidadão precisa de uma certa adaptação. Por isso mesmo que já começamos a jusante esse processo de sensibilização. Mas a verdade é que assim que for anunciado exatamente a data de implementar, começaremos de uma forma coerciva a fiscalizar, como nós já começamos com a questão do cinto de segurança, a questão de não falar ao telefone durante a condução. Exato. Bem, a senhora Adessola. Muito obrigada. Muito obrigada. Portuguesa. Permite-me falar English. I want to answer the 3 questions. That is the benefits of insurance. Eu gostaria de responder 3 perguntas. Then how to pay premium, especially when your salary is so small. Portanto, eu queria responder 3 perguntas. Benefício que falou, o segundo, o salário mínimo que se falou aqui. And then the time to register your claim. Depois o terceiro, que é o tempo para reclamação de algum acidente. I will start from the third one, the time to register your claim. Ela vai começar pelo terceiro. It depends on your policy of insurance. Depende do tipo da pólice. But most policies will say within 5 days. Normalmente as apólices no máximo são 5 dias para o policy. But we normally, Exato. De alguma forma. the Association of Insurance normally say that you should make sure that you register the claim as early as possible. Portanto, nas apólices de seguro,
os acidentes devem ser reportados imediatamente. Why? Because there are some incidents that the insurance company wants to capture while it is still fresh. Portanto, há alguns detalhes de acidente que devem ser tomados quando eles foram observados. Most especially want to take the picture Sobretudo as fotografias of both the car and the environment. do carro e os vídeos. Ok. A tradução. Para mim, Não, é fundamental a tua tradução. ok. So we want to capture the time, the vehicle. Portanto, muito importante é, portanto, as fotos. And the earlier you submit your claim, the earlier the vehicle will be repaired and you take it away. Quanto mais cedo for registrado o sinistro, portanto, mais rapidamente poderá ser reparado o seu carro também. So but we need to let us know immediately through WhatsApp or through telephone or through email. Let us know immediately there is accident. Portanto, para dizer que os acidentes devem ser reportados imediatamente assim que ocorrem. Then later you can submit all the paperwork. Depois, os procedimentos, as papeladas poderão ser depois. Then how to pay premium? Portanto, como pagar os prémios. My colleague has said it, we have made things very, very flexible. O nosso colega da associação já enfatizou isto, de que os prémios podem ser, portanto, pagos faseadas. For instance, your premium may be $2,000. Por exemplo, tem um prémio de $2.000. You can come to us and tell us, please, I cannot pay this premium $2,000 once. Pode chegar e negociar com a empresa e dizer, eu não tenho dinheiro para pagar esse prémio na totalidade. We will not tell you that you write a letter that you want to pay maybe if the insurance is from January to December, I can say, okay, you have to pay so much in January. Portanto, poderá ter uma apólice, portanto, de um ano e depois negociar connosco e, olha, eu tenho condições para pagar isso em X mês. Maybe March and April. Portanto, poderá pagar o mês de março ou abril. So if you honor this agreement, if there is a claim, it will be covered. Deve honrar o que está estabelecido, o que foi acordado. If you are supposed to pay on the 15th of April, for instance, and you do not pay, and there is accident that happens on the 28th of April, we will pay, but we pay the proportion of the premium that you have paid before the accident. E a outra questão também é, por exemplo, se disse que ia pagar o prémio assim em mensal ou coisa assim, em partes, não é? Ocorreu um acidente. Portanto, está em falta, não pagou, não pagou como devia. Então, o que é que a seguradora faz? Não vai descartar-se do acidente. Vai assumir o acidente e vai pagar proporcionalmente em função daquilo que pagou a seguradora. So that is the reason why you have to honor the payment terms that you have agreed with the insurance company. É por isso que os termos e as condições do pagamento do prémio devem estar lá e as pessoas devem cumprir rigorosamente para que ninguém falhe em caso de algum acidente. Benefits of insurance, so it's very, very much. Agora, os benefícios, como alguém falou aqui, são bastante. You are transferring your risks, your problems to the insurance company while you are at rest. Pois, portanto, como também enfatizou aqui o Sr. Comissário, portanto, é transferência, portanto, de uma responsabilidade para outra pessoa. There is an accident and there is loss of loss, and then your vehicle is damaged and the third party vehicle is damaged. You will not be able to afford to pay to settle all these claims. Portanto, às vezes há acidentes que causam na estrada, que causam situações para si e para terceiros. Então, a pessoa fica muito atrapalhado, mas se tiver seguro, passa toda essa responsabilidade para o seguro. But with small premium, you are transferring all those things to the insurance company, and then you can sleep. Com um pagamento de um prémio, às vezes pequeno, podes estar descansado porque a seguradora vai tratar disso tudo. Because the claimants will not worry you, they will come and worry the insurance company. E as pessoas, portanto, sinistradas, não irão lhes chatear. Irão e a seguradora para resolver os seus problemas. Não irá mais ter com a pessoa que teve o acidente. The insurance company is trained to know the employees of the insurance company, they are trained to know how to deal with claimants. Os profissionais de seguro devem estar sempre, portanto, com seminários e outras coisas para estar atualizado em relação a procedimentos de seguro. Then insurance increases your spending power. Portanto, o seguro, portanto, é uma maneira para o seu poder estar extenso. For instance, you are earning $7,000 Por exemplo, pagou um valor de 7 a month, assim, mensal and then you pay premium of maybe $1,000 per annum. e
paga um valor de $1.000 por ano. So you have 6,000 for you and your family. Tem $6.000 ainda. But let's assume you did not insure and there is an accident and it is 15,000. Portanto, e tem um acidente que vai pagar 50 mil. How will you be able to cope for that month? Como é que vai conseguir pagar isso? So you can see that with insurance, you are increasing your spending ability. You have money to save. Portanto, é como se estivesse a guardar um dinheiro. But there are so many benefits. Portanto, são vários benefícios. Bem, agora, mas antes, portanto, tenho aqui a pergunta de uma telespectadora, Iola Barbosa, residente na Avenida Marginal 12 de Julho. A primeira questão: a falta de um centro de inspeção periódica não dificultaria o trabalho com seguro obrigatório? A segunda questão: a seguradora vai assumir todos os seguros de todas as viaturas que circulem no país, apesar do seu estado de conservação? A pergunta é: a seguradora vai assumir todos os seguros de todas as viaturas que circulem no país, apesar do seu estado de conservação? Bem, não sei se... Esta é a verdade. Eu vou iniciar e depois o colega quer. poderá, sim. Depois também quero dar um toque na primeira questão sobre a inspeção. Sim, sim. Antes de passar a essas perguntas, eu queria só complementar um pouco aquilo que a colega também já... Nós ganhamos o sim, tempo. sim, em duas, três palavras. Porque há uma pergunta que o telespectador solicitou. Com o salário mínimo, é possível pagar o seguro? É preciso que façamos a pergunta de outra forma. Alguém que ofere o salário mínimo, é possível que essa pessoa cause um dano de 30, 50 mil dólares? É possível. Temos vários exemplos onde uma motorizada de alguém que tem um salário mínimo embateu atrás de um prado, causou a quebra do vidro do para-brisa, o amolgamento da porta traseira, a quebra do para-choque e aquele que cobre a roda. Um custo de 100 e tal mil dólares. Ele teria como pagar? Daí a importância dele se sacrificar para ter o seguro. Então, vindo para a questão do estado de conservação do veículo, nós já respondemos aqui que as seguradoras devem e estão preparadas para se adaptarem ao mercado são-tomense. Nós sabemos, já se falou aqui, que os veículos ditos novos importados aqui em São Tomé, né, chamados topo de gama, né? Não, antes dos topo de gama. Ou seja, qualquer indivíduo com um salário, ou seja, a maioria das viaturas que vemos aqui em São Tomé são importadas da Europa e não são novas. Não são novas. Ainda em bom estado de conservação, mas não são novas. Algumas também são novas daqui, compradas aqui mesmo em São Tomé, na CIM e por aí vai. Mas as seguradoras estão preparadas, já estão cá há muitos anos e vêm fazendo seguro para todos os veículos, desde táxi até o veículo do agricultor que carrega banana e tudo isso. E atenção, o comissário tem aqui feito referência, estamos a falar do seguro mínimo obrigatório, ou seja, o seguro de responsabilidade civil automóvel. Aqui a questão, o alvo, não é o veículo em si, mas sim os danos que ele pode causar. Então, as seguradoras estão, sim, preparadas para fazer o seguro para todas as viaturas do país. A questão de inspeção... A inspeção, o Gonçalo gostaria, mas antes também o comissário queria. Sim, exato. Gonçalo, queres falar da inspeção? Sim, a doutora Adesola quer dar uma resposta em relação a isso. Da inspeção. Da inspeção. Ok.
Portanto, há algumas coisas que devem ser vistas quando se faz seguro. But it is not our responsibility to value a vehicle. Portanto, não é nossa responsabilidade avaliar um veículo quando é seguro de responsabilidade civil. It is not our responsibility to know whether the brake is working well or the chassis is not working well. Não é da responsabilidade da seguradora ver se o carro está com um bom travão, se não tem isto, se não tem aquilo. When you bring a vehicle to us for solutions response, we want to see that yes, the plates, everything is okay. Quando, de facto, é um seguro contra todos os riscos, aí sim. Aí é que todos estes detalhes devem ser vistos. Because it is on that basis that we know that there has been no accident of that vehicle. Aí sim que podemos ter a certeza que o veículo seguro em boas condições para que não haja acidente. And the value you give us is the value that you bought the vehicle for. E o valor que vai nos dar do carro, estamos a falar do carro de todos os riscos, é o valor, portanto, da viatura. However, during renewal, the insurance company may say, okay, we are advising you to reduce the value by maybe 5% or so. Portanto, na altura da renovação, nós aconselhamos, portanto, o dono da viatura a atualizar o preço da viatura para que não pague o preço que não seja devido. But by and large, you cannot inspect the vehicle on a commercial basis. Portanto, não é nossa atribuição avaliar ou inspecionar os carros quando são contra terceiros. The other one is that when there is an accident, does the insurance company, do they assume total loss? I mean, do they assume, do they claim for everything? Do they settle everything that pertains to the vehicle? Portanto, não, relativamente a todo risco, todos os danos devem ser assumidos. But I want to have let us be able to define what is meant by accident and what is meant by mechanical breakdown. Portanto, é só uma questão muito rápida para dizer o que é um acidente e o que é um carro acidentado, parado por razões mecânicas. Insurance companies only covers accidents. Portanto, seguros cobre apenas acidentes. Occurrence that you cannot control. São coisas que nós não temos controle. We do not cover mechanical breakdown. Nós não assumimos questões de falhas mecânicas. For instance, there is a rain and there is a flood of water as you are going. Portanto, uma questão de alagamento. And instead of you to use another road, you now enter into the water. Se é aconselhado a não usar essa via, mas entretanto passaste dessa via, And the brain box gets damaged. tiveste um problema com o carro, It is not an accident isto não é um acidente, because you have option to take another road. porque tiveste a opção para passar uma estrada que não está alagada. So we should be able to differentiate between accident and mechanical breakdown. Portanto, há diferença entre as duas situações. So if you are able to differ, when you bring your claims to the insurance company will look and then they'll be able to tell you, oh, this is accident and this is mechanical, this is wear and tear. É por isso que quando se traz um acidente para seguro, o seguro deve ver que tipo de acidente que houve. But by and large, the two insurance companies, because I have been monitoring the activities, the two insurance companies, they have been trying their best. Portanto, temos a certeza que as duas seguradoras estão a dar o seu melhor. There are certain claims that they are not supposed to even settle, but they settle it just to pacify because they want to have win-win situation. Portanto, haverá, como entenderão, haverá acidentes que o seguro não vai cobrir. So in conclusion, it is not all claims that is covered. Portanto, isso é para dizer em conclusão que o seguro não cobre todos os sinistros, todas as reclamações. That loss falls under mechanical breakdown. Portanto, sobretudo essas que são falhas mecânicas. Exato. Muito obrigado, senhora Adassol, por este esclarecimento. Antes de, não sei se quer falar, já Sim, agora, sim. portanto, vou rapidamente introduzir aqui a questão do outro telespectador, Carlos Gomes, residente na Madre Deus.
Ele também retoma a questão da IOLA, né? Se não tem um centro de inspeção qualificado, não temos no país, mas é uma questão que poderão responder. E qual é o padrão do valor estipulado para o seguro obrigatório? E a outra questão aqui é: o Estado não paga seguro e é o maior devedor de seguro. Bem, são essas perguntas do Carlos Gomes. No mais tarde, portanto, poderão responder, porque estamos aqui já também a entrar na velocidade de cruzeiro de terminar, portanto, o nosso programa. Senhor Comissário, quererá responder? Algumas coisas. Não, Pronto, mas vai responder a anterior pergunta da Iola Barbosa, questão sim. do Centro de Inspeção, Exatamente. da inspeção periódica. Sim. Antes de mais, agradecer pela questão aos dois telespectadores, porque, por acaso, falhou-me também falar da inspeção periódica obrigatória. Porque, quando nós falamos, mais uma vez, dos mecanismos que são necessários, que vêm em reforço, os mecanismos que vêm em reforço à implementação do seguro, a inspeção periódica obrigatória também é um mecanismo que irá facilitar ainda mais a questão do seguro. Ou seja, não percebi muito bem se a telespectadora Iola Barbosa estava a questionar se a inspeção vem contra ou a favor do seguro. Porque... Não, ela pergunta se não iria dificultar o trabalho com o seguro obrigatório. Pronto, ou seja, não. A implementação de inspeção periódica obrigatória, porque o que é a inspeção periódica obrigatória? É que existem mecanismos que obrigam aos condutores a terem um veículo atestado, aprovado, validado para estar devidamente em condições para circular. Noutras paragens, esse é mais uma obrigação, dentro das demais obrigações que o condutor tem para circular. Ou seja, por exemplo, se o condutor tem um veículo, passa por uma inspeção periódica obrigatória e os mecânicos avaliam e veem que o veículo não está em condições para circular, esse veículo não circula. Ou se circular, o indivíduo estará a cometer uma infração. Logo, as condições mecânicas, principalmente, que são os motivos que podem justificar o veículo ser reprovado para conduzir, as condições mecânicas são fundamentais para garantir que supostamente um acidente não aconteça. Não são os únicos fatores que justificam um acidente ou não, porque temos outros fatores como a distração do condutor, etc. É bom que se diga que não são só falhas mecânicas que justificam um acidente. É verdade que não, mas sabemos também que existem muitos veículos, e eu sei que aqui o cidadão depois pode dizer próprias viaturas da polícia também têm falhas mecânicas, etc. Ou seja, existem em São Tomé e Príncipe muitos veículos com muitos problemas mecânicos, em grande estado de degradação. Logo, este também é um mecanismo que é preciso adotar-se com base na questão da prevenção rodoviária, da segurança rodoviária, que é a questão da inspeção periódica obrigatória. Esta inspeção periódica obrigatória pode não vir do Estado, pode não ser uma iniciativa do Estado, pode ser uma iniciativa privada. Logo, é mais um mecanismo que irá movimentar a economia santomense. Logo, mas é necessário ter a homologação do Estado. Claro que sim, mas isso é qualquer negócio, qualquer comércio, qualquer investimento no país, o Estado tem que dar sempre esse aporte, essa validação do investimento. E que estamos a falar que não é um investimento simples ou barato implementar essa inspeção periódica obrigatória. Mas é necessário, é mais uma das coisas que é necessário o Estado pensar seriamente e incentivar o privado principalmente a investir nisto. Porque com essa inspeção obrigatória nós iremos acabar com esta questão que vemos que muitos veículos circulam e que claramente têm avançado estado de degradação para circular nas nossas vias públicas, mas que circulam porque não há essa fiscalização. Exato. Bem,
Ou não há essa inspeção. Bem, mas falava-se, portanto, não há um centro neste momento. Neste momento não há. Portanto, o telespectador Mundo Especial, a Iola, justamente, portanto, levantou essa questão. Mas aqui, portanto, eu recebo uma informação de que a telespectadora Inalda Luís não ficou satisfeita com a resposta da sua pergunta. A pergunta dela é se depois de 6 meses será possível acionar o processo de acidente de viação. Ela disse que não ficou satisfeita. Muito obrigado. Obrigado. Só para esclarecer a telespectadora, nós já falamos. A Inalda Luís. Inalda Luís. Nós estamos num país, Santo Tomé e Príncipe, um país que, pela sua dimensão geográfica, não há necessidade de fazer uma reportagem do acidente 6 meses depois. Um país como Santo Tomé, um país muito grande, okay. Mas como Santo Tomé, ainda que o acidente tenha ocorrido em Angulares, em Porto Alegre, mais além. O primeiro interessado é quem teve o acidente para reparar o seu carro, ou quem sofreu o acidente para ser ressarcido daquilo que sofreu. Portanto, nós não acreditamos que 6 meses depois a pessoa fique sentada em casa sem informar a seguradora, sem informar ninguém que teve algum acidente. Nos nossos documentos, que é padronizado pelo Banco Central, ela tem um máximo de 5 dias. Portanto, tem um máximo que estão nas nossas apólices 5 dias. E que esses 5 dias é o máximo para reclamação. Eu não estou a ver como é que uma pessoa, depois de 6 meses, ainda não reclamou que teve um acidente. Não sei se eu consegui responder à pergunta. Esperamos que a telespectadora... sim, o outro colega da associação também quer. Bem, só para complementar, eu acho que para uma boa resposta da pergunta, a telespectadora devia dirigir-se a seguradora, nesse caso, que a detentora da apólice. Por quê? Porque, como os colegas explicaram, existem muitos elementos que são levantados, muitas questões que são levantadas pelo facto de, há 6 meses, o detentor do seguro não ter feito a participação. A presidente da associação tinha falado de existe a comunicação e outros procedimentos que seguem a comunicação. Não sabemos se foi o caso, se a pessoa comunicou à seguradora que teve o acidente, mas muitas vezes pode acontecer, eu queria dar aqui alguns exemplos. Alguém teve um acidente quando viajava, quando estava no caminho ao aeroporto para viajar. Não foi um acidente muito grave. E a pessoa ia para uma formação ou emissão de serviço por 6 meses. E só depois é que regressa. E só depois é que tem a possibilidade de ir à seguradora. É um caso. Mas podia ter utilizado outros meios de comunicação para comunicar o facto. E muitas vezes pode ter sido por esquecimento. Ou porque comprou a viatura, não sabia que a viatura tinha seguro e teve acidente. 6 meses depois, coincidentemente, encontrou-se com o antigo proprietário do veículo, mas de qualquer forma, o que eu acho que seria o ideal para esta pergunta seria ela dirigir-se então, portanto, fica aqui o convite a Inalda Luís para que, em tempo oportuno, dirija-se a uma das seguradoras e colocar a sua questão. Nós estamos pressionados pelo tempo para concluirmos o nosso programa. Acho que aqui o telespectador Carlos Gomes levantou uma questão, o padrão de valores estipulado para o seguro obrigatório. É isto que ela vai responder? Sim, sim. Pois. Thank you so much. Okay. The question is from Carlos Gomez from Madrid.
Sim, gostaria de responder, portanto, à pergunta do Sr. Carlos Gomes de Madeus. Presidente da Madre Deus. He says he wants to know the standard value on third party vehicle. Gostaria de conhecer o valor standard, portanto, para os seguros contra terceiros. When you insure your vehicle on third party basis, there is no value on your vehicle. Portanto, quando se assegura uma viatura contra terceiros, não há um valor estipulado para a sua viatura. Because you are not insuring your vehicle, you are only insuring your liability towards third parties. Portanto, quando se faz um seguro contra terceiros, não estás a assegurar o seu carro. Estás a assegurar a responsabilidade que podes causar na via pública. Your liability is based on the usage of that vehicle on the road. Portanto, a responsabilidade sobre esse veículo pode acontecer na via pública. So when you come to the insurance company, the only thing they will do, they will not even inspect your vehicle. Portanto, quando vais à seguradora, o senhor não precisa inspecionar a sua viatura ou ver se teve um acidente, porque vai só reportar o acidente que teve. All we will request from you is all the papers of the vehicle. Só exigimos os documentos da viatura, quando quiser fazer seguro, exigimos os documentos apenas e não precisamos de ver o carro. I'm cathartic on this because it is very, very important. Pedimos também, aconselhamos a ter carta de condução. But if the person is talking about the premium for third party insurance, E quando se fala sobre o prêmio a pagar, prêmio, como eu disse, que é o valor a pagar, portanto, contra terceiros, the premium you will pay for private vehicle is quite different from commercial, it's quite different from tractor, it's quite different from buses. portanto, são preços diferentes para diferentes tipos de veículos. Como já havia citado, portanto, não há um preço padrão, porque um carro pode ser igual ao outro, mas um tem um trabalho diferente ao outro. Portanto, não há um preço igual. For instance, if it is a Toyota Corolla, that small vehicle, Pode ser, por exemplo, uma Toyota Corolla. the premium cannot be more than €100 if I'm correct. E, portanto, o prêmio não poderá ir, talvez, nunca mais que 100 euros por ano. It depends on how heavy the vehicle is. Mas, portanto, para outras viaturas, portanto, depende, portanto, da própria viatura que as seguradoras poderão depois apresentar. Then the other question that the government is owing the insurance company, insurance. Bom, a última pergunta que eu gostaria de pedir permissão para responder era que o Estado, portanto, não tem seguro, mas é o maior devedor de seguros. I want to correct this impression. Ela gostaria de corrigir, portanto, este termo. The Estado is highly responsible when they were doing the insurance. O Estado é muito responsável quando faz o seu seguro. They were paying the premium and they were paying it instrumentally. Eles, portanto, negociam os prêmios e pagam faseados. And they were agreeing to the payment period. E há acordos com tempos já previamente definidos. So it is erroneous to say that it is because the government is owing the insurance company. That's the reason why the insurance company is not pay Exato. Portanto, não há- Estamos a ser pressionados pelo tempo. Ok, só para dizer que não há Sim. dívida com o Estado Eh, nas seguradoras. Olha, quero agradecer aqui a todos, agradecer a senhora Adassola Ahmed, da Associação de Seguros, que é presidente desta associação, Gonçalo Trindade, comissário João Pedro Carvide, Flávio Muniz, da Associação da Seguradora de Santo Tomé e Príncipe, e Alcides Cardoso, do Instituto Nacional Transporte Terrestre. O nosso muito obrigado e também aos telespectadores que estiveram connosco. Bem, não foi possível aqui o contacto por telefone, mas tivemos aqui as perguntas de alguns telespectadores. Fica assim concluída esta edição.